Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Clarissa Beats e aqui no meu canal você vai assistir muitos vídeos de arte, tecnologia, vida nos Estados Unidos e Procreate. No vídeo de hoje eu vou estar explicando pra vocês como usar a função de camadas do Procreate. Eu tenho vários vídeos aqui no meu canal explicando como usar esse aplicativo, tutoriais, mostrando dicas e coisas assim, mas eu ainda não fiz nenhum vídeo explicando realmente como que usa camadas, para que elas servem e coisas assim. E eu já recebi muita gente me perguntando pra fazer um vídeo sobre camada, explicar um pouquinho mais como que as camadas funcionam. Então hoje eu vou fazer esse vídeo só pra isso, tá? Pra fazer isso eu vou estar usando um desenho meu recente que eu tava usando muitas camadas, é esse desenho aqui. E pra fazer esse desenho eu usei mais ou menos umas 35 camadas diferentes. E eu quero explicar pra vocês como é que eu faço isso, pra que as camadas servem. Então, antes de a gente começar, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui no meu canal, tá? Tem vídeo toda semana. Ok, camadas. O que é que elas são? Imagina uma folha de papel manteiga ou papel... Sabe aqueles papéis transparentes? Eu não sei como é que é o nome. Mas camadas é basicamente isso. São tipo papéis, né? Vamos imaginar que é um papel transparente, você vai colocando um em cima do outro. E aí você pode desenhar um pouquinho em cada papel e quando você coloca um por cima do outro, como eles são transparentes, você só vê o que você desenhou. Então é uma ótima forma para você separar partes do seu desenho que você não quer que misture. Então, por exemplo, quando eu estou desenhando uma pessoa, eu vou desenhar, por exemplo, o esboço em uma camada. Depois eu vou fazer uma outra camada por cima para fazer o esboço um pouquinho mais refinado. Depois eu coloco uma outra camada por cima para fazer o tom de pele. Depois uma camada por cima para fazer a roupa, cabelo, maquiagem, contorno, luz e sombra. Então eu vou usando as camadas assim, em etapas. Vou mostrar agora pra vocês como é que eu faço isso num desenho mesmo, tá? Esse é o desenho que eu vou estar explicando pra vocês como é que eu fiz. E vocês estão vendo que eu tenho diferentes cópias desse desenho e elas são diferentes. A razão por isso é porque eu tenho limites com a quantidade de camada para, dependendo do tamanho da minha tela. Então a minha tela tem a dimensão de 8.5 polegadas por 11 polegadas. Então é basicamente um papel, é mais ou menos um papel A4 normal. Porque aí se eu quiser imprimir esse desenho, eu não preciso de esticar esse desenho, tá? Já tá no tamanho perfeito pra imprimir. E a minha DPI tá em 400, que é mais ou menos... Na verdade eu não sei o que DPI significa. Eu só sei que tem que estar acima de 300 pra estar uma qualidade boa. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o tamanho dos pixels, alguma coisa assim. Então normalmente eu deixo em 400 pra ficar uma camada joia. Se eu quiser imprimir esse desenho um pouco maior, eu consigo fazer isso sem parecer esquisito, sem ficar esquisito. E aí eu tenho um número de camadas máximo de 31 camadas, tá? Que aqui eu só tô com 21, mas eu queria trabalhar com mais camadas na hora que eu fiz esse desenho. Não queria arriscar estragar esse desenho, por isso que eu fiz uma cópia, eu dupliquei ele aqui. E eu fui trabalhando de diferentes formas. Então, nesse meu primeiro que eu tava mostrando pra vocês, eu só tenho o meu esboço e as cores sólidas. Depois eu fiz uma outra cópia pra fazer as sombras e brilhos. E depois eu fiz uma outra cópia pra finalizar isso, juntar as camadas pra fazer um blur, né, pra deixar ele um pouquinho mais... Vocês estão vendo que esse skatista aqui, ele tá meio borrado, né, pra eu focar nesse menino que tá aqui no fundo. Então eu juntei as camadas e tudo mais, mas ok. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a desenhar essa ilustração foi desenhar esse menino. Eu peguei uma foto no Pinterest, que era na verdade só um cara bebendo uma Pepsi, e eu falei, pô, eu quero desenhar esse cara. Então eu fiz o esboço dele, eu peguei uma foto no Google de um homem sentando num banco, desenhei um banco, e depois eu pensei, tipo, eu quero desenhar um skatista, ele tá olhando pro skatista. Aí tá, eu fui e fiz esse desenho. Aí eu tenho os esboços em duas camadas diferentes. Por quê? Porque eu tava mexendo muito com esse skatista, eu queria mexer com o tamanho dele, eu não sabia se eu queria que ele fosse, tipo, muito grande ou se ele fosse menor. Eu ainda tava explorando como é que eu ia fazer isso. Por isso que eu deixei o esboço dele numa camada diferente, porque se eu tivesse juntado essas camadas, na hora de eu ficar mexendo com o tamanho, eu mexeria com o tamanho desse cara também. Então, ok, tinha esses dois esboços, deixei eles aí separados, mas aí o que eu fiz é eu agrupei eles. Então aqui no Procreate tem como você, quando você tem uma camada aqui em azul, tipo essa camada tá selecionada, né, por exemplo,
Se eu pegar essa outra camada e for aqui, só arrastar pro lado, ele vai me dar essas opções de deletar ou colocar em grupo, agrupar. E aí eu uso muito isso, coloco sempre em grupo, porque aí eu consigo organizar mais, sabe? Porque, ó, deixa eu só mostrar aí todos os meus grupos, fica muita camada pra eu ficar olhando, né? Então isso daqui é só uma forma realmente de organizar e deixar a sua pasta mesmo de camada um pouquinho mais bonitinha. Tá. A segunda coisa que eu fiz foi começar a pintar, né? Mas se eu começasse a pintar por cima desse esboço, tipo, sem adicionar uma camada, tipo, você não teria muito controle da onde você tá vendo, né? Porque realmente se eu começar a pintar aqui por cima, eu vou apagar o meu esboço. Eu já não tô mais vendo o que tá por baixo, né? Eu não tenho mais controle de nada. Então o que eu faço é eu coloco essas duas camadas em multiply, eu não deixo em normal, eu deixo em multiply pra não afetar, porque aí muda como é que a cor vermelha aparece nas camadas de baixo. E aí eu deixo mais ou menos em 10% no máximo. E eu deixo assim, quase transparente, você nem tá vendo direito. E aí eu começo a pintar. A primeira coisa que eu faço é pintar as formas todas. E aí o único segredo que você precisa entender com camada é que você tá sempre... As camadas o que tiver no fundo do seu desenho tem que estar uma camada embaixo. Então tem que ser a camada de baixo. E aí você vai trabalhando assim, o que tá mais no fundo tá mais embaixo, depois o que tá por cima vai aparecendo por cima. Então por isso que aqui nas minhas camadas, esse daqui é o meu fundo, né? E como ele é o fundo, é a camada que tá mais embaixo. E aí até se eu abrir aqui a minha camada, você vê que aqui a primeira camada da minha lista de camada é o meu céu. Depois eu tenho as plantas, eu tenho a cerca, eu tenho o chão e aí eu tenho esse meu banco. Tá? Então eu tô sempre organizando de acordo com a camada que vem primeiro. Depois eu tenho aquele cara, né, que é o meu ponto de foco principal. Ele também, eu tenho primeiro o tom de pele, a minha calça, a blusa dele, porque a blusa dele tá mais ou menos por cima da calça. E a blusa também já tá com um sapato, né, tá na mesma camada. Apesar de o sapato não tá por cima da calça dele, eu não queria desenhar o sapato na mesma camada da calça, porque senão eles iam tocando, sabe? A tinta estaria tocando. Então, se eu quisesse, por exemplo, deixa eu juntar aqui. Se eu juntar essas duas camadas do meu tênis com a minha calça, se eu quiser pintar alguma coisa no meu tênis, eu vou estar pintando também na calça. E eu não quero fazer isso. E eu não quero fazer isso porque é muito mais fácil você ter mais controle do seu desenho quando as camadas não estão juntas. Ou pelo menos as cores, né? Os objetos não estão juntos. Depois que eu fiz esse cara, por cima dele tá o skatista. E você vê que ele não tá perfeito, porque eu não preciso de deixar ele perfeito. Tem algumas coisas que não vou mostrar. Porque o skate que tá aqui, né, tava escondendo aí essa parte do tênis dele. Então, os meus grupos de camadas estão assim, fundo primeiro, depois esse menino, depois o skate. E por cima disso tudo tá o meu contorno. Então você vê aqui, na hora que eu separei, se você clicar em uma camada e deixar a camada, pressionar na camada, o Procreate vai te mostrar só os conteúdos dessa camada. Então vocês estão vendo aqui que o meu contorno tá todo numa mesma camada. Isso foi um erro, na verdade, porque como eu queria mexer com o blur desse menino aqui, do skatista, eu precisava que todos os conteúdos, todas as partes dele, todos os conteúdos dele estivessem juntos, né? Então eu precisei, na verdade, de usar a minha seleção, o freehand aqui. E aí, se você quiser tirar uma parte, é muito fácil. Você só seleciona aqui, né? Então eu selecionei, clica aqui no meu triângulo, com 3 dedos, cortar e colar. Na hora que ele corta e cola, ele seleciona, o aplicativo ele vai separar os conteúdos da camada, tá? Então o que eu acabei de cortar tá sozinho numa camada, tá? Que eu esqueci de tirar essa parte aqui, mas ok. Vamos olhar esse menino aqui. Vamos olhar só ele por enquanto, pra eu mostrar como é que eu fiz isso. A primeira coisa que eu fiz foi pintar só ele. Na verdade, eu nem tinha essa parte aqui, né? Eu pintei só ele. Eu tava com o contorno dele aqui mostrando, tá? pra eu saber onde que eu ia pintar. E eu simplesmente pintei todo esse menino. E aí na hora de
começar a colorir, o que eu faço é, eu clico na minha camada, eu clico em selecionar, e aí eu só vou conseguir pintar, ainda que eu crie uma nova camada, alguma coisa assim, tipo, essa camada poderia estar, tipo, sei lá, aqui. Na hora de pintar, eu só vou conseguir pintar dentro da camada que eu selecionei. Então é muito útil na hora de colorir as coisas. Então eu comecei assim, eu pintei primeiro só, eu enchi esse menino, né, tipo, da cor da pele dele. E aí usando essa ferramenta de selecionar, eu pintei a calça, criei uma nova camada, fiz a blusa e o sapato. Depois eu fiz o refrigerante dele, porque o refrigerante tá por cima da blusa. E aí o que acontece é que às vezes, né, se eu tiver, como ele tá por cima, por exemplo, esse refrigerante, na hora de pintar, eu só tenho que ter cuidado de não pintar por cima da mão, né? Mas aí esse é bem tranquilo, é só você realmente dar um zoom. E depois eu pintei o cabelo. Então foi assim que eu usei essas camadas, né? Bem tranquilo, não tem muito segredo. Abaixo a minha opacidade bastante, depois que eu coloco essas cores principais, pra eu fazer o meu contorno, né? Então depois que eu fiz meu contorno, eu deixo a minha, eu apago, né, tipo, então eu apago a visibilidade dessa minha camada de esboço pra eu trabalhar apenas aí com o meu desenho um pouquinho mais finalizado, né, que são as cores sólidas e o meu contorno. Depois disso, eu começo a trabalhar com a luz e sombra, mas como eu tava com muitas camadas aqui, isso já tava me dando um pouquinho meio de agonia, porque eu não gosto de trabalhar com tantas camadas assim, eu dupliquei esse desenho, juntei algumas camadas, organizei um pouquinho mais pra começar a usar luz e sombra. Mas é basicamente isso, tá? Essa parte primeira. Então eu vou mostrar também pra vocês verem aqui o meu skatista. O meu esboço tá ligado, né? O meu grupo de esboço tá ligado, então por isso que esse menino tá ligado. Mas se eu quiser eu posso ir aqui no meu grupo e apagar essa camada, bem assim. Então pronto, tô com aqui só o meu esboço do skatista com o skate dele. Da mesma forma, eu comecei primeiro só com a pele, né? Coloquei toda a minha pele, deixei isso bem sólido. Vocês veem que eu coloquei aqui um pouquinho de, tipo, blush, né? Só pra mostrar que ele tá um pouquinho queimadinho com o pincel de esfumar, que são esses pincéis aqui dentro do airbrush. E aí, usando essa ferramenta de selecionar, seleciono. Comecei primeiro a pintar a calça dele, pintei o tênis. A razão de eu ter colocado o tênis junto com a calça nesse desenho e não no outro é porque tem um espaço aqui, sabe? Tem um calcanhar, não tá tão junto, assim, as partes da cor. Depois eu fiz a blusa dele, fiz o cabelo e fiz meu boné. Na verdade, eu pensei que eu ia fazer muito mais detalhes no cabelo dele do que eu acabei fazendo, então eu poderia ter feito o cabelo e o boné na mesma camada. Foi só uma escolha aí pessoal que eu resolvi não fazer. E aí foi desse jeito que eu vou trabalhando com as minhas camadas. Vou separando tudo. Todos os elementos do meu desenho, eu vou deixando em camadas diferentes. E é sempre assim, da parte que tá no fundo, tá primeiro. E aí por cima os outros elementos dos meus desenhos. E aí eu agrupei todas essas minhas camadas de acordo com o elemento. Então eu tenho o grupo do fundo, como eu já falei, o grupo desse menino, o grupo desse skatista e o grupo do skate. Vamos aqui ver como é que eu fiz a minha luz e sombra. Para você duplicar, é só você arrastar o seu dedo aqui pra esquerda e clicar em duplicar. Aqui vocês já veem que tem muito mais detalhes. E como é que eu fiz esses detalhes? Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal que é ensinando como fazer luz e sombra com Procreate, então não vou entrar tanto em detalhes com isso, mas foi muito simples. Eu também ainda tô com meus grupos, e aí eu coloquei o nome nos grupos, né? Então eu coloquei o nome aqui, tem como você dar nome para as camadas e para os grupos. Então tem um grupo do skate, do skatista, do meu foco, né, que é esse menino, que ele é o meu ponto de foco, e depois do fundo. E aí eu fui trabalhando também com luz e sombra, começando do fundo com o fundo e depois pro meu primeiro plano, né, o plano do fundo pro primeiro plano. Eu sempre começo a fazer as minhas sombras antes de fazer o meu brilho, né, eu já falei isso pra vocês também em outros vídeos. E pra fazer sombra, eu tava usando aqui essa cor, uma cor aí roxinha, bem aqui, e eu modifico a minha camada para ficar no Multiply. Então é só você clicar aqui no N e ir pro Multiply. Que aí você vê que realmente fica uma sombra. E aí foi dessa mesma forma também. Eu selecionei, por exemplo, o meu fundo aqui das minhas plantas. Eu usei o meu airbrush aqui na hora de Multiply. E fui trabalhando com isso, né? Com essa mesma coisa em todos os elementos dessa minha camada. Depois eu fiz o meu brilho, né? Então você vê que eu tenho um pouquinho de brilho aqui no meu banco, tem um pouquinho de brilho aqui no chão, mas eu fui trabalhando isso também, esqueci de mencionar isso,
eu trabalhei com as minhas sombras deixando esses dois caras no foco. Na hora que eu fiz isso, eles ainda não tinham nem sombra nem brilho, então tava trabalhando desse jeito. Ai, gente, é porque eu tenho tanta camada que até eu fico meio desorientada. Então eu fui trabalhando com o meu fundo e a luz e sombra do fundo dessa forma. Por isso que vocês verem na hora que eu seleciono só o meu fundo, que tem umas partes assim que não estão finalizadas. Porque eu já sabia que essas partes não iam estar, tipo, você não conseguiria ver essas partes já que tinham elementos por cima. E eu fiz a mesma coisa com o meu foco, né? Eu primeiro trabalhei com a sombra no meu foco, então deixa eu deixar só ele visível. Esse aqui é um erro, na verdade, que eu tava... E uma coisa também que você tem que prestar atenção é na hora de você tá desenhando, sempre verificar se você tá desenhando na camada certa. Principalmente se você estiver usando aquela ferramenta de seleção. Muitas vezes eu coloco pra selecionar, por exemplo, a pele dele, e eu penso que eu tô desenhando aí na camada da blusa e do sapato, mas na verdade eu tô desenhando ainda na camada da pele dele. Então você só tem que ter um pouquinho de... só realmente se acostumar a ficar verificando se você tá na camada certa ou não. Então eu fiz primeiro aqui o meu multiply, né, as minhas sombras, e você vê que eu tenho essa camada bem aqui, que é a camada que é só do contorno dele. Então lembra que no outro arquivo que eu tava com o contorno de tudo na mesma camada? Eu separei, né, então eu selecionei, cortei e copiei, para deixar cada contorno junto com o seu grupo. Então até os meus contornos eu agrupei. Isso é uma coisa que normalmente eu não faço, porque eu não trabalho com tantos planos assim. Eu coloquei primeiro a minha camada da pele, a minha camada das calças, a minha camada do tênis e da blusa, a camada do refrigerante, do cabelo, do contorno, e por cima do contorno eu fiz as minhas sombras e depois o meu brilho. E o brilho eu uso normalmente aqui no contraste overlay. E aí eu uso um tom, tipo um cremezinho assim. E aí na hora que você coloca no overlay fica bonitinho, não fica esquisito. É o mesmo processo, né, que eu fiz pro fundo, eu usei o mesmo processo pra fazer esse menino, depois eu usei o mesmo processo pra fazer o skatista, depois pra fazer o skate. E aí eu dupliquei isso de novo, porque eu queria fazer o blur, né? E pro blur, eu só ia usar esse efeito, né, de deixar um pouquinho desfocado no skate e no skatista. Por isso que eu tinha que deixar os contornos junto com os grupos. Porque se o contorno não estivesse junto com o grupo, na hora de eu usar o blur, ou eu estaria desfocando até o contorno desse menino, ou eu não estaria desfocando contorno nenhum. E aí ficaria esquisito eu ter o meu skatista e o skate desfocado, mas não o contorno. Eu não sei se tá fazendo sentido ou se isso daqui tá muito confuso, mas então desculpa, tá? Se estiver muito confuso. Não é pra ser tão confuso assim, é só porque realmente nesse desenho eu tava usando camada pra caramba. E aí o que eu fiz foi, eu tava aqui, né, eu já separei, como esse daqui já era uma cópia da cópia da cópia, o que eu fiz foi pegar o meu fundo e eu juntei as camadas. Pra você fazer isso, é só você pegar aqui as camadas e fazer isso. Ups. Se funcionar, é ótimo, né? É só você fazer isso. Ou, se você quiser, se as suas camadas estiverem agrupadas, você pode clicar aqui e clicar no Flatten. Também funciona a mesma coisa. Então, o que eu fiz foi, primeiro eu agrupei todas as minhas camadas do fundo. Você vê que eu até mudei aqui o meu céu um pouquinho e fiz um pôr do sol. E aí, eu fui aqui no meu pincel mágico, no Gaussian Blur, e eu deixei mais ou menos em 10%. Então eu realmente mexi um pouquinho com com o blur no fundo. Depois eu fiz pro meu foco ainda tá a mesma coisa daquele outro arquivo, não mexi com nada. E aí depois eu fui no meu skatista, aí eu juntei tanto o grupo do skatista com o grupo do skate, mexi no blur e depois eu mexi no motion blur. É o blur que parece que as coisas estão movendo. Então, normalmente, ele parece que a pessoa tá movendo de um lado pro outro. Aí, se eu quiser que seja, assim, um blur movimentando de pra cima pra baixo, eu tenho que virar o meu canvas. E aí eu vou pro motion blur e aí sim eu consigo fazer isso. Então, se eu quiser mostrar que ele tá, tipo, pulando a doido, é assim que você faz. Mas eu não queria isso.
Só queria um pouquinho, então tá bem sutil. E aí eu deixei o meu menino, o meu foco ainda tá no meio, então agora eu tô com as camadas super simplificadas, porque já tá realmente no fim. E como eu dupliquei os meus arquivos, se eu quiser mexer com alguma coisa, algum elemento, eu ainda consigo, eu só preciso de ir no outro arquivo, mexer com isso, depois duplicar de novo. Então daria um pouquinho de trabalho, tá? Então você tem que ter muita paciência mesmo pra ter certeza que você tá fazendo as coisas direitinho. E aí agora eu tô com 3 camadas, né, com o meu fundo, com o meu menino e com o skatista. Aí eu consigo colocar as 3 juntas. E aí eu grupei essas 3, cliquei aqui no duplicar. E aí na hora de duplicar eu coloquei no flatten. Vou deixar aqui só essa uma camada, então agora todos os elementos do meu desenho estão juntos numa mesma camada, que é pra eu conseguir fazer o efeito que eu deixei aqui nesse efeito final, que é de mexer com as cores. E eu já mostrei isso em outro vídeo também, como é que eu faço. O que eu faço pra deixar as minhas cores todas mais harmoniosas é ir aqui em curvas, no meu composite, e deixar ele um pouquinho mais baixo, e nos meus vermelhos e aumentar, e no azul e aumentar, e depois ir no balanço de cores, no midtones, e trazer um pouquinho mais pro vermelho. Essas ferramentas aqui de ajustes só funcionam em uma camada por vez. Por isso que na hora de eu estar dando os ajustes finais de cor, eu tenho que colocar tudo numa mesma camada, tá? Senão não funciona. Eu acho que o Procreate tá trabalhando em uma forma de você conseguir colocar uma camada por cima para fazer esses ajustes de cor, porque realmente é um saco eu ter que ficar mexendo tanto com as minhas camadas e depois ter que juntar todas elas pra conseguir fazer isso. Mas não é tanto trabalho assim, sabe? É tranquilo. Então, no fim, foi esse o resultado que eu tive, né? Depois de mexer com, sei lá, zilhares de camadas. Mas no fim, quando vocês verem, eu tenho só uma camada, né? Então, se você ver bem aqui, essa daqui é o meu desenho final. Eu juntei todas essas camadas que eu tava usando nos outros arquivos, juntei tudo pra ficar só em um arquivo, em uma camada, tranquilo, né? Muitos passos aí pra finalizar esse desenho, mas depois que você pratica um pouquinho e começa a entender como é que funciona, fica muito mais fácil. E realmente demora pra você entender e conseguir ficar mais confortável com essa ferramenta de camadas. Mas eu sugiro muito, assim, se for uma coisa que você não entende direito, por favor, testa muito, estuda bastante, tenta fazer aí vários experimentos com as camadas, experimenta com todas essas ferramentas aqui, né, de ajuste de camada mesmo, dos moldes de camada, porque isso daqui vai mudar a sua vida. Não estou brincando, isso daqui realmente entender como as camadas funcionam é realmente uma das ferramentas mais fundamentais do aplicativo inteiro, tá? E é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deixe aqui embaixo dicas, sugestões, perguntas. Se vocês não entenderam alguma coisa, eu adoraria conseguir ver o que vocês ainda têm um pouquinho de dificuldade para entender com o Procreate. Mas eu espero que esse vídeo já tenha ajudado e respondido muitas das perguntas de vocês sobre as camadas, ok? Eu vejo vocês semana que vem. Tchau!